Agradecer também o Ministério de Louvor, que estava afinado com o Espírito nessa manhã. Porque até parece que nós combinamos, mas a mensagem de hoje, o Luiz Rodrigo com o Ministério já começou a introduzir o coração de vocês, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 1, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala, vou voltar para a escola dominical domingo que vem. Ah, todo mundo encontrou. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Não precisa ficar de pé, mas sentado reverentemente com seu coração. Assim diz a palavra. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Nós vamos estar utilizando todo esse texto durante essa mensagem. Feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, nessa manhã eu quero te agradecer, Deus, pelo alinhamento dos céus. Quero te agradecer, Deus, pelos corações sedentos que estão aqui hoje, Senhor. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor já começou a pregar, ministrar essa palavra, Senhor, lá no nosso quarto, lá na nossa casa, no mais profundo do nosso íntimo, Deus. E assim como o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja que se encontra em Filipos, nós damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, porque o Senhor atua em nós, desde o nosso querer até o nosso efetuar, Deus, porque nós somos filhos, servos do Senhor, totalmente sedentos e disponíveis, ó Pai, para o mover e o agir do Senhor em nossa vida, Deus. Ah, Jesus, essa porção de palavra lida, Pai, já é mais do que suficiente para nos transformar, para nos ativar, por mudar os nossos caminhos, Jesus. Nós sabemos disso, mas ainda assim fale conosco durante toda essa manhã, Jesus. Fale, Senhor, através da sua palavra, como o Senhor já falou através dos louvores. Ah, Jesus, fale, Senhor, através dessa mensagem, Jesus, assim como o Senhor já falou, através das ofertas, através da gratidão, através da boca de uma criança, Jesus. Fale, Senhor, através, meu Pai, da minha vida, e que nesta manhã eu seja apenas instrumento nas tuas mãos. Ô Jesus, eu renuncio tudo que vem de mim, Jesus, para viver e falar somente aquilo que vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, esteja me usando. Amém e amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu gosto muito das cartas de Paulo. Eu acho que esses dias eu estou muito motivado e muito comovido também com as cartas de Paulo, principalmente de 2 Timóteo. Eu tenho visto aí um sermão cantado do Marco Teles, chamado Amado Timóteo. Você já viu esse sermão cantado, chamado Amado Timóteo? Então assista, porque ele vai mexer e vai impactar muito com o seu coração.
E depois de ouvir esse sermão cantado, o Senhor foi ministrando no meu coração sobre o que Jesus quer falar para nós acerca da carta de Paulo aos Filipenses, aquela igreja que estava vivendo em Filipe. Mas antes de mais nada, eu quero te contar uma história. Era uma vez um aquário onde existiam vários peixes. Existiam peixes grandes, peixes médios e peixes pequenos. E a ordem daquele aquário era que os maiores tinham mais poder, obviamente. Então os peixes maiores comiam sempre a ração que o dono do aquário colocava lá na superfície da água. E aí o que sobrava dessa ração, os peixes médios iam e comiam. E o que sobrava era disputado pelos peixes menores. Mas nesse aquário existia um peixinho muito pequeno. Ele era muito pequeno e ele nem saía lá do fundo, das profundezas desse aquário. Mal ele se alimentava, porque raramente alguma coisa de comida caía lá embaixo. Mas ele também não tinha autonomia e nem força suficiente para disputar essa ração com os peixes maiores. Ele não era louco, até porque quando a ração faltava, os peixes maiores comiam os médios e os médios comiam os menores. Então ele não era louco de disputar a ração com ninguém. E ele se contentava de ficar olhando pelo vidro do aquário para os azulejos que estavam na parede, para ali enganar um pouco da fome. E nesse lugar, lá no profundo, ele percebeu que existia uma espécie de um ralo do aquário. Ele começou a reparar que a água do aquário saía por esse ralo e era despejada do lado de fora do aquário. Ele não podia perceber isso na superficialidade daquela água, mas quando ele estava profundo naquela água, ele conseguia ver o que os demais peixes não conseguiam. E quando ele percebeu que existia um ralo ali no fundo do aquário, e que aquela água ela saía, escorria por um córrego pequeno, ele pensou: olha, então existe vida fora desse aquário. Então existe vida fora desse ambiente, desse habitat que nós estamos. Será que não existe muito mais do que isso? E ele percebeu que talvez ele conseguisse passar pelo filtro do aquário e escapasse por aquele ralo. E aí ele tentou algumas vezes e não conseguiu, então ele começou a fazer jejum para emagrecer mais e mais. Imagina, um peixinho já estava com fome. E ele começou a fazer jejum para emagrecer mais e mais, até que um dia, com muita força, ele conseguiu passar por aquele ralo, ainda que algumas escamas tenham ficado para trás. E quando ele saiu por ali pelo ralo, ele desceu pelo córrego pequeno. O córrego pequeno levou ele para uma enxurrada. A enxurrada levou ele para um pequeno riacho. O riacho levou ele para um rio. E o rio levou ele para o mar. E ele percebeu: gente, mas que coisa maravilhosa, porque ele nem precisava de nadar, porque ele estava a favor da correnteza. Então ele nem precisava de nadar, ele começou a ver coisas que no aquário ele não conseguia ver. No aquário ele se contentava em olhar pelas paredes de vidro e olhar pela beleza que estava esculpida no azulejo da parede mais próximo do aquário. Mas quando ele desceu por aquele riacho pequeno, ele começou a contemplar as belezas naturais que Deus tinha feito, e lugares que ele jamais tinha ido, frequentado e vislumbrado. E aquele peixinho, ele começou a ver outras crianças, ele começou a ver outros peixes, ele começou a ver uma comida vasta, ele começou a ver que ele tinha outras chances, novas oportunidades, que no lugar que ele estava, apesar de ser um lugar agradável, mas nesse lugar era muito maior, era tudo muito abundante. E ele começou a pensar e falar: olha, como que aqueles peixes lá do aquário são bobos, são tolos, ficam disputando por pouca coisa, sendo que aqui fora não é necessidade de disputar por nada. E ele começou a ver o sol, ele começou a ver outros peixes, ele começou a ver as crianças nadando, ele começou a ver as mulheres lavando as roupas na beirada do rio, e ele começou a ficar estagnado com aquilo ali, extasiado com aquilo ali. E tinha muita comida. Só que passou um tempo, algo no coração dele começou a ser movido. E ele começou a olhar para dentro de si e começou a pensar: olha, não faz sentido só eu contemplar essas coisas. Não faz sentido só eu estar aqui fora, vendo todas essas maravilhas. Não faz sentido, porque isso aqui não vai precisar ser disputado com ninguém. Então nesse momento ele começou a perceber que aquelas coisas, apesar de maravilhosas, era muito mais do que ele podia imaginar, e mais do que o suficiente para que ele conseguisse viver. E aí no seu coração ele começa a chorar. Aquele peixinho, ele começa a chorar, lembrando do seu habitat anterior, e as pessoas e os outros peixes que ficaram lá. E quando ele vai lembrar desses peixinhos que estavam lá, ele toma uma decisão no seu coração: eu vou voltar, mas eu vou voltar não para morar lá novamente, eu vou voltar para libertar os que lá ficaram. Eu vou voltar para
pregar uma mensagem para eles, que existe vida fora do aquário. E aquele peixinho, então, ele começou a nadar, agora contra a correnteza, que era muito mais difícil. Então aquele peixinho, ele saiu do mar, ele começou a voltar para o rio, ele subiu o rio, ele chegou novamente no riacho, do riacho ele foi para a enxurrada, da enxurrada ele voltou para o pequeno córrego, ele subiu, conseguiu passar de volta para o filtro, e ele chegou novamente ao aquário. E quando ele chega no aquário, ele tem uma mensagem muito, de uma maneira muito comovida, ele tem uma mensagem para dar, uma mensagem nova, algo novo, inovador, para aqueles peixes que estavam ali dentro. E aí aquela notícia começa a se espalhar pelo aquário, dizendo assim: existe um peixe aí embaixo, falando de coisas que a gente jamais viu. E aí começou a reunir os peixes em volta dele, e esse peixinho ele começou a falar: olha, gente, lá fora eu vi coisas que aqui dentro não dá para ver. Lá fora existe uma vida maravilhosa, lá fora as coisas não são artificiais como aqui, lá é natural. Eu contemplei a beleza do Criador, lá fora eu pude ver coisas que aqui dentro minha visão estava limitada de ver. Ele começa a falar, e aqueles peixes eles começam a ficar um pouco incomodados com a fala daquele peixinho. E aquele incômodo mostra a displicência e a cegueira pelos outros peixes. E os outros peixes chegam para ele e falam: tudo bem, então como nós vamos fazer para sair daqui? E ele fala: olha, tem que passar por esse filtro para atravessar o ralo. Só que antes é necessário fazer um grande sacrifício. Você vai precisar de emagrecer. Alguns vão precisar emagrecer muito, outros nem tanto, mas é possível. Se você tiver fé, você vai conseguir, porque eu consegui. E aquela mensagem, ela começa a ser mais aceita pelos peixes pequenos, porque esses peixes pequenos, eles percebem que eles não precisam fazer muita força. Mas os peixes médios, os peixes grandes, percebem que eles vão ter que deixar para trás muitas coisas. Eles vão ter que fazer um grande sacrifício para conseguir passar por aquele filtro e atravessar aquele ralo e descer aquele córrego, chegar na enxurrada, chegar ao riacho, descer pelo rio até chegar ao mar. Então eles preferem não acreditar na mensagem que foi pregada no aquário, e eles matam aquele peixe pequeno, e a história acaba. Nossa, pastor, que isso? Ontem eu contei essa história para a pastora Natasha. Ela falou: ah não, amor, não conta essa história não, eu já estava dando até um nome para o peixinho. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa mensagem não tem nada a ver com o aquário, essa mensagem não tem nada a ver com a história de um peixe. Essa mensagem tem a ver com todos aqueles que decidem sair da prisão que se encontram para pregar o evangelho e viver coisas novas lá fora. Essa mensagem tem a ver com o que Paulo está escrevendo agora dentro de uma prisão. Essa história, na verdade, ela tem a ver com a liberdade, a libertação. E por isso eu tomei a liberdade de nomear esse sermão como a chave que abre a prisão. A chave que abre a prisão. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos vivendo algum tipo de prisão. Alguma prisão que nós mesmos colocamos para nós, ou algumas prisões que nós deixamos com que alguém colocasse para nós. Algumas pessoas até mesmo estão dentro dessa prisão porque Satanás colocou uma máscara na sua frente para que você não conseguisse enxergar do outro lado e ver as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo está nessa prisão, escrevendo para a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos, ela foi o primeiro lugar que Paulo plantou uma igreja na Europa, e estabeleceu ali esse ramo da igreja. A igreja de Filipos estava localizada num lugar onde era uma colônia de Roma, e por isso os soldados romanos eram homens que estavam implacáveis com a tentativa de destruir e acabar com a tensão ali que envolvia a pregação do evangelho de Jesus. Então Filipos está nesse lugar, é uma igreja missionária, mas é uma igreja motivada, é uma igreja feliz, é uma igreja que está vivendo o seu primeiro amor. E ali quando Paulo está preso naquele lugar ali em Roma, muito provavelmente em Roma, ele começa a pregar essa palavra através de uma carta que ele escreve, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele. O Senhor tem trazido para ele o resultado, o testemunho de uma igreja que antes ele plantou e agora já estava fazendo resultado. Era uma igreja referência, era uma igreja reverente, era uma igreja relevante.
E o apóstolo Paulo está nesse lugar agora em Roma, e ele vai receber uma visita de um homem chamado Epafrodito, que é um desses homens que foi convertido à fé cristã na igreja de Filipos. E ele embrenha numa grande empreitada até chegar em Roma, na pregação, naquele lugar onde Paulo está preso, na prisão ali. Só que para ele chegar ali, ele tem quase que se sacrificar, ele quase que se mata, porque a palavra do Senhor diz que quando Epafrodito chega naquele lugar, ele chega doente, quase morto, mas ele completa a missão dele, e a missão dele era trazer provisão para o apóstolo Paulo. Olha, antes o apóstolo Paulo estava pregando e plantando uma igreja, e agora ele está recebendo os frutos da colheita dessa igreja. Ele deixou um legado em uma das passagens, em uma das viagens dele, e agora ele estava sendo beneficiado pelo amor e pela gratidão desses irmãos que se encontravam em Filipos, e agora um deles, como representante desta igreja, está sendo enviado para trazer provisão ao apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso. Quando eu vejo isso, eu percebo que é aí que encontra a relevância de uma igreja. Uma igreja, ela não é uma igreja dentro das quatro paredes. O Senhor não te chamou para ser como aqueles peixinhos que viviam no aquário. É necessário você descobrir que existe uma porta nesse aquário. O aquário ele é muito bom porque você vai receber uma ração fresca. O aquário é muito bom porque a água ela vai ser temperada numa temperatura que não vai te matar, mas também não vai te deixar com frio e também não vai te trazer calor demais. A ração é colocada para você comer, e isso é maravilhoso, mas o Senhor tem uma promessa para nós. Existe um mar lá fora, existem outros lá fora, dependendo da pregação da nossa palavra, da pregação desse evangelho, desse Jesus que nos amou e que preparou em nós a semente de uma grande igreja relevante, e essa igreja precisa ir para o lado de fora e pregar essa palavra, precisa ver as maravilhas que lá de fora são encontradas. O Senhor tem grandes maravilhas para nós lá, e muitas vezes nós deixamos de viver experiências sobrenaturais na nossa individualidade com Deus. Todas as vezes que nós decidimos ficar no aquário, sabendo que existe uma porta aberta para nós sairmos, nós estamos na contramão do Evangelho, nós estamos na contramão do que Paulo fez. Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, ali a caminho de Damasco, ele podia ter decidido a ficar no seu lugar, porque imagina o coração de um homem que antes perseguia a igreja, e agora ele foi convertido pelo Senhor dessa igreja. Imagina a vergonha de um homem que era o principal dos judeus, que ele era o hebreu de hebreus, ele era fariseu, ele era zelote, um homem, soldado romano. Imagina a vergonha de agora ter que admitir que aquele que ele perseguia, começou a perseguir ele de uma forma que ele não conseguiu resistir, que o Espírito irresistível do Senhor se apossou dele e começou agora a trabalhar no coração dele. Imagina um homem desse porte, nesse nível. Mas nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando do soldado Paulo, a relevância que ele tinha para o governo de Roma, para o Império Romano. Esse homem teria que abrir mão de todos os seus princípios e todos os valores para começar a pregar a palavra de Deus. E ele podia ter decidido a ficar no seu lugar, agora muito envergonhado, mas não. Ele cedeu à vontade do Senhor. Ele começou a trilhar novos caminhos, passar por novas estradas, atravessar novas fronteiras, para levar a palavra que uma vez havia sido transformadora na sua vida, para transformar a vida de outros. Este é o apóstolo Paulo, que não se deteve no seu aquário. Apesar de amar a intimidade do Senhor, o seu ministério era sair atrás de homens e mulheres, povo gentio, povos judeus, pessoas que antes eram perseguidoras, para ouvir o seu testemunho dizendo: olha, uma vez eu persegui, mas hoje eu fui perseguido e fui achado por esse poder, e a graça do Senhor me invadiu, a graça do Senhor chegou até o meu coração, e eu não pude ser mais o mesmo. Antes eu achava que eu era maravilhoso, que eu era um cara tremendo, mas hoje, perto do que eu vejo em Jesus, eu percebo que eu não sou nada. E eu quero dizer desse Jesus, a partir do ponto principal que sou eu, um nada, um mero mortal, alguém que necessita dessa graça, alguém que está sucumbindo sem ela. E o apóstolo Paulo, ele vai pregar essa palavra, ele vai pregar esse evangelho, ele vai desbravar as fronteiras, ele vai ir para outros lugares.
Nós percebemos que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo ele escreve 4 cartas na prisão, quando ele estava preso. Uma delas é Filemon, outra delas é Filipenses. Ele também escreve mais 2, que é de Colossenses, e uma outra a mais. E ele diz assim, que todas essas cartas ele inicia dizendo: apóstolo Paulo, pela vontade de Jesus Cristo. Ele começa saudando a igreja, dizendo: olha, eu sou o apóstolo Paulo, não porque eu quis, eu sou um apóstolo porque Deus quis. Ele começa saudando a igreja dizendo assim: olha, eu poderia aqui falar muito de mim, eu poderia aqui falar das grandes qualidades que eu tenho, de tantos valores e habilidades que eu possuo, mas eu quero dizer uma coisa: quem está dizendo não é mais esse homem, é o apóstolo de Deus, pela vontade de Jesus Cristo. É alguém que agora precisa viver com Jesus, porque apóstolo é isso, é caminhar do lado a lado para receber uma visão fresca do Mestre. E o apóstolo Paulo está nesse lugar, mesmo não tendo vivido presencialmente com Jesus, como os discípulos, os apóstolos viveram. Paulo agora é um apóstolo diferente, um apóstolo que não é contemporâneo de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, e agora Paulo tinha um encontro com Jesus, e esse encontro não deixou Paulo ficar na mesmice. Paulo sentiu-se vocacionado para levar isso adiante, e as suas cartas ele escreve sempre assim: Paulo, apóstolo de Deus pela vontade de Cristo. Agora existem 2 cartas que ele não saúda dessa maneira. Uma delas é Filemon, quando ele está preso, e ele alcança Onésimo ali na prisão. Onésimo converte, e ele envia Onésimo novamente para Filemon. Ele saúda a igreja dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo pela vontade de Deus. Repara que ele fala prisioneiro de Cristo. A outra carta é essa que nós lemos. Ele fala Paulo, servo de Deus pela vontade de Cristo. E mais à frente, se você tiver vontade de ver, ele vai dizer que ele está preso por causa de Cristo. Isso é muito interessante. Agora, na verdade, Paulo ele é preso em Cesareia, e quando ele está preso em Cesareia ali, por ser soldado romano, ele é transferido para uma prisão de Roma. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo está preso em Éfeso, mas a maioria vai concordar que Paulo está preso em Roma, e essas 4 cartas muito provavelmente foi escrito naquele período de 2 anos que Paulo estava preso em Roma. E quando Paulo está naquele lugar escrevendo para a igreja em Filipenses, ele começa a dizer sobre alguns valores que aquela igreja começa a ter. Paulo tem 2 anos ali para escrever, mas repara uma coisa, que Paulo, quando ele começa a escrever, quando ele começa a falar para essa igreja, ele começa a se alegrar com uma igreja viva, porque ele estava preso, e aquele homem, Epafrodito, foi visitar ele, e foi levar provisão para ele, que ele estava precisando. E a alegria dele não era simplesmente pelo fato de que agora ele tinha o que comer, do que ele tinha que vestir. Na verdade, a alegria dele foi perceber que mesmo quando estava impossibilitado de continuar as suas viagens e fazer suas visitas, a igreja do Senhor se mantinha em pé e firme, inabalável, e continuava fazendo mesmo sem a ação dele, para ele ter a certeza de que ele não morreu por ninguém, mas Jesus morreu para todos, e essa igreja foi contaminada por esse amor de Jesus Cristo, e agora ela continuava e começava a caminhar pelas suas próprias pernas. Uma das coisas que eu acho mais lindas na igreja metodista, quando existe a confirmação do pacto batismal feita por um adolescente, que os pais cultivaram a essência de batizar ele quando criança, mas quando ele chega na idade do conhecimento, ele sobe aqui no altar e fala: papai, mamãe, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor caminhou comigo, a senhora caminhou comigo, mas a partir de agora eu decido caminhar com Jesus com as minhas próprias pernas. É uma das coisas que eu acho mais lindo acontecendo. Então Paulo estava vendo uma igreja que estava caminhando agora com as suas próprias pernas, que não dependia somente dele, mas que era uma igreja avivada, era uma igreja relevante, uma igreja atuante, era uma igreja viva, uma igreja que vivia em unidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: quais são as estruturas que nos aprisionam? O que tem nos prendido, o que tem nos contaminado, o que tem nos paralisado, o que está diante de nós que impede que nós avançamos, que impede que nós demos o primeiro passo, o próximo passo. Que estrutura é essa que às vezes que não é aparente aos olhos, mas que tendem a nos paralisar,
Que tipo de lugar, que tipo de cerca, que tipo de coisa está ao seu redor para que você consiga olhar para essas coisas e perceber que você está preso, que nós estamos presos? Eu acho muito interessante porque muitas vezes nós nem sabemos o que tem nos paralisado. Você já se perguntou? Quando a palavra de Deus fala, quero ainda, irmãos, que saibam, Filipenses 1, 12 e 13, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está preso, dizendo que as coisas que lhe aconteceu têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A guarda pretoriana sabe que Paulo está preso por causa de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta: as pessoas que você convive sabem que você está preso por causa de Cristo? As pessoas à sua volta, do seu trabalho, da sua família, sabem que você está preso pelo amor de Cristo? As pessoas que você convive, do seu cotidiano, sabem que você vive esse amor? Eles sabem por que você sai do trabalho correndo nas terças-feiras? Eles sabem por que você se reúne nas casas, nas quartas? Eles sabem por que você, nos domingos, que era um dia de descanso, você decide acordar mais cedo, como se fosse um dia da semana, e vem para a igreja? Eles sabem por quê? Será que eles sabem por que você fala glória a Deus, aleluia, está amarrado, misericórdia, em nome de Jesus? Será que você deixa transparecer para as pessoas que você convive, que você está preso por esse amor? Será que você transparece? Porque Paulo diz, olha, a guarda pretoriana, sabe quem é a guarda pretoriana? A guarda, o exército, os soldados de Roma, o povo mais cruel e hostil, constituído sobre a face da terra. A guarda pretoriana, esses homens hostis, que detestam o evangelho que eu prego, eles sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Os seus inimigos sabem que você está preso por causa de Cristo. Os seus inimigos sabem que você vive Cristo. Será que você tem coragem de dizer, olha, hoje eu preciso sair mais cedo, porque eu tenho um culto imperdível, porque eu estou criando uma expectativa para o que vai acontecer? Será que a sua família sabe, a ponto de você falar assim, olha, hoje eu não posso ficar nessa festa aqui de sábado tão tarde, porque amanhã o Senhor tem um encontro marcado comigo lá na Igreja Metodista Central, de manhã, porque tem uma palavra dos céus para a minha vida lá? Será que as pessoas sabem? Será que as pessoas sabem o que você faz com o seu dinheiro, com os 10% daquilo que você recebe? Será que as pessoas sabem que você é dizimista, que você é ofertante, que você tem um grupo de pastoreio, que você é líder, ou que você não é líder, mas que você é um apaixonado por Jesus? Será que as pessoas sabem? E aí volta a pergunta, o que tem te aprisionado? A ponto das pessoas não conseguirem te enxergar fora das grades? O que tem te aprisionado a ponto das pessoas não conseguirem perceber que você, na verdade, está livre, mas preso por Deus? Entende a metáfora? O paradoxo? Eu estou livre das coisas do mundo, eu estou livre para dizer não ao pecado, mas eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou filho de Jesus, e esse amor é irresistível, e me alcançou, e hoje eu estou preso nele, porque não dá para ser servo de Jesus e ser servo do pecado. Mas uma vez que nós decidimos por Jesus, é necessário que fique claro para as outras pessoas a quem nós professamos essa fé. As pessoas lá fora conhecem esse Jesus que você carrega no coração? Será que você carrega esse Jesus no coração? Será que ele está dentro de você? Será que ele está dentro de mim? Será que ele sai, ele exala pela nossa boca? Será que ele sai no meio das nossas palavras? Será que as atitudes nossas declaram, demonstram e denotam esse Jesus através de nós? Amados, são perguntas difíceis, mas são perguntas necessárias. São perguntas necessárias para que nós venhamos a refletir, porque Paulo está preso. E ali dentro mesmo, na prisão, os soldados que o aprisionaram sabem que ele está ali por causa de Cristo. Agora, se você tiver curiosidade, depois você abre no livro de Atos e você vê que Paulo, durante esses 2 anos na prisão, ele começa a convocar na prisão os fariseus.
Ele começa na prisão convocar reuniões para falar de Jesus Cristo, para aqueles que eram os entendedores da palavra naquele tempo. É como se hoje um de nós estivéssemos presos na prisão, porque nós pregamos a Jesus e algumas pessoas não gostaram, e você convocasse o Papa, você convocasse os pastores de Muriaé para ir lá, para você falar. E o pior de tudo, eles foram. Imagina a relevância desse homem que preso, não percebia que estava preso. Esse homem que preso convoca reuniões e chama para falar daquilo que foi o motivo dele ser preso. Repara, ele já estava preso, o que os soldados podiam fazer? Prender ele mais. Mas ele não deixa de pregar o evangelho mesmo preso. Então, imagina que o que Paulo tem, qual tem sido a prisão de Paulo? Hein? O que tem aprisionado Paulo de verdade? O que tem limitado o poder do evangelho de fluir de verdade? Porque a igreja era relevante e começou a chegar até Paulo com respostas de: estamos frutificando, estamos felizes, estamos alegres, estamos vivos, estamos unidos, estamos trabalhando, continuamos pregando o evangelho, a palavra do Senhor continua sendo pregada. Mas homens e mulheres chegaram até as nossas tendas, são acolhidos, são subsidiados, porque a palavra do Senhor ela é viva, mas a palavra do Senhor é eficaz. Esse é o apóstolo Paulo, mas essa é a igreja de Cristo, que não depende de Paulo, para continuar vivendo o amor de Cristo, porque a igreja de Cristo também está presa em Cristo. A igreja de Cristo também tem uma responsabilidade com Cristo, um relacionamento com Cristo, e esse relacionamento está em cima dos seus próprios valores, está acima dos seus próprios ideais, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu ego. Essa é a igreja de Cristo, que Paulo pregou, plantou e agora estava colhendo os frutos dessa igreja. Será que todos sabem o motivo de você agir assim? Ou será que nós precisamos evitar qualquer tipo de constrangimento e nós preferimos nos calar ou nos fazer de surdos? Ou muitas vezes agir como alguém que tem duas personalidades ou duas caras, que existe uma personalidade própria para o lugar de trabalho, para a família, para as coisas seculares, e na igreja você é o grande crente, o grande santo que levanta a mão, que canta, que ora, que adora, que é batizado pelo Espírito Santo. Amado, o Senhor não nos chamou para viver uma vida dupla, o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. O Senhor não chamou para a gente viver alguém hoje no domingo e uma outra pessoa na segunda-feira. O Senhor nos chamou para o domingo para receber uma palavra dos céus, para nos ativar, para gerar energia em nós, para que venha trabalhar e moldar o nosso ser, o nosso ideal, o nosso caráter, para que segunda-feira nós sejamos uma bomba nas mãos de Deus, que nós possamos explodir lá fora, mas não explodir de nós mesmos, daquilo que o Senhor tem plantado e gerado dentro de nós. Porque as nossas estruturas não podem nos paralisar, as nossas estruturas não podem ser estruturas que nos aprisionam. As nossas estruturas são todas as coisas que nós criamos, cultivamos, pensamos, ou alguém falou sobre nós até o dia de hoje. E o Senhor tem uma palavra para a nossa igreja, o Senhor tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Hoje o Senhor está quebrando toda a estrutura que não foi feita pelo Espírito Santo. E o Senhor está quebrando e movendo os pilares, dinamitando as bases, os alicerces de tudo aquilo que foi construído pelo meio secular, de tudo aquilo que foi construído por Satanás contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, contra a ação poderosa de Deus na sua vida. O Senhor tem uma estrutura nova para você, e para construir uma estrutura nova Ele não pode usar os mesmos pilares, as mesmas bases, nem os mesmos alicerces. Ele precisa demolir e fazer tudo de novo. É necessária a demolição para viver uma nova estrutura. Sabe por quê? Ele não quer fazer um sobradinho no fundo da casa, Ele quer construir você como um grande prédio, um grande pilar. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos chamou para sermos cooperadores do reino, edifícios de Deus. O Senhor nos chamou para ser sobradinho, o Senhor nos chamou para ser barraquinha, tenda fraca. O Senhor nos chamou para ser edifício de Deus. Sabe o que é um edifício? Eu não sei quem tem engenheiro aqui, arquiteto, engenheiro, arquiteto, tem? Olha lá, tomara que eu não fale besteira agora, Jesus, em nome de Jesus. Mas quando você olha um prédio grande, muito grande, igual esse aqui na frente da nossa igreja, ou até maior, você precisa na sua mente, em perceber e saber, e a gente espera até que seja assim, é que a quantidade que você vê acima da terra, precisa ser igual ou até mais, dependendo de alguns casos, para baixo da terra. Você está entendendo isso? Nenhum engenheiro tem coragem de erguer nenhum prédio numa base tão fraca.
nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nenhum calculista tem coragem de erguer nada num solo fraco, numa terra fofa, numa estrutura frágil. E o Senhor está moldando o nosso caráter. O Senhor está aumentando o nosso discernimento, trabalhando os nossos valores, porque Ele tem um desejo de construir algo grande. Ele tem desejo de construir algo maravilhoso, algo que vai atingir proporções astronômicas, porque é isso que o Senhor espera da sua igreja, que assuma proporções astronômicas, uma igreja forte que consegue resistir o inferno, que consegue se submeter a Deus em obediência, que consegue saquear o inferno, tirar as almas de lá e levar essas almas para os céus rendidos do Senhor. É necessário ter uma base muito forte, e essa não é uma mensagem para crianças. Esse não é um tipo de mensagem para pessoas imaturas, ingênuas. Esse tipo de mensagem é para pessoas maduras, que mesmo que doa, vai entender que o Senhor está dilapidando, que o Senhor está removendo coisas que não pertencem, estruturas que nos engessam, que nos aprisionam, para viver coisas novas dentro de uma liberdade que os nossos olhos espirituais vão começar a contemplar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela também vai mostrar para nós que além dessas estruturas que tem nos aprisionado, nós temos um direito. Nós temos o direito de escolher. Nós temos o direito e a responsabilidade de fazer uma escolha. E a coisa que mais me chama a atenção é que em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20 a 25 diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Aleluia. É muito interessante você ver um homem que está preso, dizendo que não sabe o que vai escolher. Você não acha, não? Você não acha? Qual é a opção de escolha de alguém que está preso? Respirar ou não respirar? Comer ou deixar de comer? Que tipo de escolha alguém preso pode ter? Eu acho maravilhoso quando Paulo fala assim: eu não sei o que eu vou escolher. Eu não sei se eu morro, e por aquele que eu preguei agora eu vou contemplar diante do meu rosto, face a face, e começar a viver nas moradas celestiais. Ele fala: isso incomparavelmente é melhor. Isso é muito bom para mim. Paulo fala, para mim é bom, é melhor. Ou, se eu permaneço vivo, e continuo pregando o evangelho, porque isso vai ser bom para vocês, porque assim eu consigo continuar plantando novas igrejas, e visitando as igrejas já plantadas, eu posso continuar escrevendo as cartas, pastoreando mesmo que à distância. Eu não sei o que é melhor para escolher. E ele mesmo cai em si e diz assim: olha, eu percebo que é melhor eu escolher viver, não por causa de mim, porque para mim morrer é lucro, mas por causa de vocês, que ainda são muito novos na fé e que precisam de mim ainda. Olha que Paulo fala, isso aí, irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra. A pastora Natasha foi pregar em Vermelho, eu fiquei em casa meditando essa palavra, falei: Deus, me ensina a ver, me ensina, eu não sei ver, me ensina a enxergar com esses olhos, me ensina a enxergar com esse entendimento, com esse coração. Paulo é um homem que está preso, Senhor, e ele está pensando o que ele deve escolher, se ele deve escolher morrer ou se ele deve escolher viver. É um homem que está preso, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo: olha, a prisão de Roma, ela encarcerou Paulo por 2 anos, só que tem um detalhe: Roma esqueceu de avisar para Paulo que ele estava preso.
Você percebe isso? Isso que eu estou falando não é literal. Roma colocou Paulo atrás das grades e esqueceu de avisar para ele. Esqueceu de avisar para Paulo: Paulo, ó, você está preso, tá? Estou te avisando que você está preso. Talvez a ficha dele tinha caído. Como ele não entendeu que ele estava preso, ele falou assim: hoje o que eu vou escolher? Viver, eu vou morrer? O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui para continuar pregando o evangelho? Paulo não via as grades diante dos seus olhos. E a pergunta volta: o que tem te aprisionado? Quais são as estruturas que estão diante dos seus olhos? Muitas vezes, amados, nós estamos vivendo dentro de um aquário. E eu não estou falando de dentro da igreja, ok? Eu estou falando às vezes de um aquário preparado por Satanás para nós, aonde a água é muito limpa porque ela é temperada, mas ela é uma água artificial, e diante dos nossos olhos a gente não consegue enxergar a prisão porque tem um vidro muito limpo na nossa frente. Mas não quer dizer que nós estamos vivendo o melhor de Deus. Você está entendendo isso? Não quer dizer que porque você está dentro de um aquário, a água é temperada, você tem tudo aquilo que você precisa na sua boca, nas suas mãos, de acordo com o que você espera, que você está vivendo o melhor de Deus. Não! Talvez diante de você existe um vidro muito limpo que disfarça até a água que está ali, e você não consegue perceber que está preso, mas está te aprisionando. Qual estrutura tem te aprisionado? Porque Paulo, diante dele, tinha grades visíveis. Ele podia colocar as mãos, ele podia olhar para elas, ele conseguia ver com seus olhos da carne, mas Paulo decidiu no seu coração não olhar para as grades com os olhos físicos, mas olhar para além das grades com os olhos espirituais. Ele olhava para si mesmo e não se via como um prisioneiro, mas ele olhava para si mesmo e ele dizia assim: olha, eu estou preso, na verdade é em Cristo. Paulo em nenhum momento vira e fala assim: eu estou preso por causa de Roma, eu estou preso porque Roma me prendeu, porque eu estava pregando a palavra, e aquele lugar ali que eu estava pregando não podia ser pregado, e Roma me prendeu. Ele não fala, ele não dá essa glória, ele não dá essa ênfase para a prisão de Roma, como se Roma tivesse aprisionado. Não, ele diz: olha, eu estou preso, na verdade é por causa de Cristo. E a prisão para Paulo representa um termômetro. A prisão para Paulo representa um termômetro da sua vida, um termômetro daquilo que ele tem feito. Porque ele pensa o seguinte: olha, se eu fui preso, certamente eu falei aquilo que eu não deveria ter falado para as pessoas que ouviram. Mas, sinceramente, era aquilo que eu deveria ter falado por aquele que morreu na cruz por mim. Certamente, se eu estou preso, é porque eu passei dos limites com esse povo opressor. Mas e daí? É opressor mesmo. E daí? Eu não devo nada a esse povo. Eu devo àquele que morreu na cruz para me salvar. Eu devo àquele que me parou em Damasco e transformou a minha vida. Eu devo àquele que, ainda que eu não tivesse caminhado com ele antes, muito pelo contrário, eu era perseguidor dos filhos dele, ainda assim esse homem que é Deus, encontrou, me paralisou durante um tempo, mas me instruiu, me capacitou e me vocacionou para um ministério frutífero, a qual hoje eu sou dependente. Então eu não estou aqui preso porque as pessoas acham que eu estou preso. Na verdade, eu estou preso em Cristo Jesus. E estar preso com Jesus é o mesmo que estar livre, meu irmão. Paulo, em outro lugar, em Gálatas, ele vai dizer assim: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se o Cristo que vive em mim é o mesmo Cristo que vive em você, não é um Cristo que morreu na cruz e permanece morto, mas é um Cristo que morreu na cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou, e hoje ele vive e reina, para sempre reinará. Esse Cristo que morreu na cruz, um dia ele habitou Paulo, mas vivo. E se hoje Paulo não vive para si mesmo, Cristo vive nele. Então, na verdade, o que vive nele não conseguiu nem ser aprisionado pela própria morte. Nem a morte conseguiu aprisionar o nosso Jesus. Nem a morte conseguiu paralisar os planos da igreja. Nem a morte conseguiu paralisar os planos de Deus. Nem a morte conseguiu paralisar Jesus. E esse Jesus que não foi paralisado, não foi aprisionado pela morte, que Roma não conseguiu aprisionar, que a cruz não conseguiu deter, esse Jesus habita em mim, habita em você, e habitou Paulo. E ele está dizendo assim: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, na verdade, mesmo que eu venha morrer, a minha carne para mim é lucro, porque eu vou habitar com Ele. Porque não existe uma estrutura que me paralisa, porque se a cruz não conseguiu paralisar Jesus, se a morte não conseguiu deter Jesus, esse Jesus habita em mim, e eu sou obediente, estou sendo instruído e vocacionado com essa missão de Jesus, então também as grades de nenhuma prisão pode me parar.
Nenhum tipo de prisão, por mais forte que ela possa ser, ela vai me parar. Porque nesse momento que eu estou 2 anos aqui parado, na verdade, não é uma tentativa de Roma de me paralisar, mas eu convoco reuniões daqui onde eu estou. Eu falo com os doutores da lei daqui onde eu estou. Pessoas da igreja vêm me visitar, vêm orar, e eu oro, eu curo, eu batizo, eu faço, eu aconteço. Eu não estou paralisado, porque o Senhor continua agindo de mim, através do seu Espírito Santo, mesmo atrás das grades de uma prisão. Daqui também eu prego, eu cuido, eu levo cartas, eu envio cartas, eu recebo mensagens. A igreja do Senhor não é paralisada por causa de algumas grades, irmãos. Isso a gente precisa entender, que mesmo nos momentos que nós estamos abatidos, ou alguma coisa tenta nos paralisar, nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para sermos paralisados, que o Senhor colocou em nós a oportunidade da liberdade, e não existem algemas nas nossas mãos. Olha aí para suas mãos agora, olha para os seus pulsos, estica os seus pulsos diante dos seus olhos. Existem algemas aí? Alguém tem alguma algema aí nos seus pulsos agora? Sabe por quê? Porque o Senhor te libertou, porque o Senhor te tirou do cativeiro, porque o Senhor te levou das trevas para a sua maravilhosa luz, do lamaçal de pecado para uma fonte de água viva e cristalina. A igreja do Senhor não é paralisada de qualquer maneira, por qualquer coisa. Não, na verdade, ela continua, ela avança, ela é viva. Mas o apóstolo Paulo, ele tem que fazer uma escolha que vai além da sua própria vontade. E além da sua vontade, ele diz: olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha que o apóstolo Paulo ele veio falar: você pode ser o maior no lugar que você estiver, mas não se considere o maior. Na verdade, se submeta aos outros, considere todos os demais como superiores. Talvez você é o menor da sua casa, mas não quer dizer que você tem menos poder. Talvez você é o menor do seu trabalho, mas não quer dizer que você tem menos autoridade. Na verdade, você tem aquilo que você almeja. Se você almeja autoridade no Senhor, então você pode receber dessa autoridade, porque você vai ser obediente através dela. Porque grandes sinais e maravilhas vão acontecer no lugar que você trabalha, na sua família, na sua casa, através do seu grupo de pastoreio. Pessoas que te procuraram serão batizadas, serão curadas, serão revestidas de poder, não porque você é superior, mas porque você se humilhou e considerou todos os outros superiores. E é isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Diferente de Adão, Jesus, ele se despiu da sua glória, se habitou no corpo humano e padeceu por nós. Adão, ele quis ser como Deus, e ele foi num lugar, explorar um lugar inexplorável, que não deveria acontecer, para parecer e ver como Deus via. O caminho para a exaltação, para a glória, para o poder, não é tentando se aproximar de Deus sendo quem Deus é, mas se aproximando de Deus de joelhos, porque Deus é. Porque Ele é perfeito, porque Ele é soberano, porque Ele é criador, porque Ele é maravilhoso. Eu me aproximo dEle, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Senhor, eu não posso nem olhar os seus olhos, jamais eu posso contemplar a sua face, não serei morto. Então a palavra do Senhor diz assim: olha, não faça dessa maneira, mas não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Então o caminho para chegar até Deus, o caminho para alcançar as bênçãos, o caminho para alcançar o lugar, para alcançar a posição que o Senhor escolheu para você, para receber a promessa que o Senhor tem na sua vida, o caminho é a humildade. O caminho é se libertar das estruturas que te aprisionam, das ideologias modernas do nosso tempo, e o caminho é esse. E John Wesley também ele vai dizer: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você puder, com todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, e sempre, quando você puder. Será que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer? Será que nós podemos fazer muito mais? Será que não deveria ser feito assim? Agora, também nessa escolha, você deve escolher a coisa certa, apesar deles. Diga assim: apesar de mim, apesar de nós, apesar deles. Filipenses 3, 2, 3 diz: cuidado com os cães. Olha que palavra forte. Paulo lhe diz aos Filipenses: cuidado com os cães, cuidado com os obreiros, os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne.
Repara que Paulo está dizendo, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Você já parou para pensar que a escolha de Paulo não foi uma escolha certa? Que foi uma escolha permanecer vivo por causa deles, mas apesar deles? Repara que Paulo não está romantizando aqui o processo. Paulo não está dizendo assim, olha, você vai fazer uma escolha, e essa escolha precisa ser uma escolha certa, mas não é uma escolha que vai só te beneficiar. Por muitas vezes a escolha que você vai fazer vai te levar para um lugar que não é confortável. E por muitas vezes esse lugar, além de não te beneficiar, vai beneficiar outras pessoas que nem vão querer receber essa mensagem, que nem vão estar satisfeitos em ver o que você tem feito por eles. Quantos de nós já fizemos coisas maravilhosas para algumas pessoas e não tivemos reconhecimento dessas pessoas? Amém? Talvez você já fez alguma coisa maravilhosa, tirou alguém do fundo do poço, e essa pessoa não teve coragem nem de te agradecer. Às vezes hoje nem conversa com você, às vezes hoje não voltou para reconhecer o que você fez. Aí eu entendo que muitas das nossas escolhas como cristãos precisam ser uma escolha apenas unidirecional. Eu não faço nada por causa da minha vontade, eu não faço nada por causa do que os outros vão pensar, eu faço por causa daquele que me chamou, eu faço porque eu tenho uma responsabilidade com Ele, eu faço uma responsabilidade porque Ele moveu em mim, e hoje eu não sou mais o mesmo homem, hoje você não é mais a mesma mulher, nós somos homens e mulheres diferenciados. Você entende isso? Não dá para ser a mesma pessoa, não dá. Se você é outra pessoa, não dá para fazer as mesmas coisas, você precisa fazer outras coisas, e tudo que eu faço, eu não faço por causa que o outro vai pensar. Se eu fizer algo para você, e você tem que vir me agradecer, senão eu vou ficar ofendido, eu vou ficar triste. Não, amados, eu faço por você porque o Senhor me chamou para ser pastor. O Senhor me vocacionou e disse assim, olha, você vai cuidar de vidas, e essas vidas não são suas, são ovelhas minhas. Você está pastoreando enquanto você está vivo. É um chamado que eu te dei, é uma missão que eu te dei, mas o chamado é meu, as ovelhas são minhas, é do bom pastor, porque eu tenho coragem de morrer por eles. É isso que Jesus está falando. Então nós somos chamados para exercer um ministério que foi confiado a nós por Ele, e o ministério é dele. Você entende isso? O ministério não é seu, o dom que Ele te deu é para você usar em favor desse ministério, mas ele não é seu. Se Deus souber que você não vai usar um dom, Ele não vai te dar. Você sabia disso? Que Ele não vai te dar uma coisa que Ele sabe que depois que Ele te dá, você não vai usar. E tem muitas pessoas falando assim, eu quero ser batizado com dom de línguas e tal, não sei o que, e às vezes Deus está assim, mas eu conheço você lá na frente, eu te conheço depois da bênção, eu vou te dar dom de línguas para quê? Para você se soberbecer, para você achar que você consegue, que você é mais santarrão do que o outro, que você é mais espiritual porque você fala em línguas. Não, o Senhor vai nos dar aquilo que é necessário, a medida certa, para que nós venhamos exercer o nosso ministério, e sem reconhecimento. Sabe por quê? Ele ensina isso para mim e para você na cruz do Calvário. Ele morreu para todos nós, por todos nós, mas nem todos nós seremos salvos, não porque a cruz não é suficiente, é porque muitos não reconhecerão, e está tudo bem, tem que ser assim. Eu não sou o dono das regras. Agora eu quero fazer um exercício com você, é um exercício de ética. Você está pronto? Está pronto? Vou chamar o Marcinho aqui na frente para fazer assim, não, pode ficar tranquilo, para você levantar, para você respirar, mas eu quero fazer um exercício de ética para você pensar. Só que diferente daqueles exercícios mentais, eu quero que você fale, eu quero que você responda, tá? Vou te colocar na berlinda agora. E esse exercício de ética é um exercício muito conhecido, de um trem desgovernado. Então existe um trem desgovernado, a qual você é um maquinista, pensa nisso, você é um maquinista desse trem desgovernado, ok? E esse trem desgovernado, você não tem os freios à sua disposição, só que você tem uma alavanca dentro do trem, que você, através dessa alavanca, você consegue mudar a posição de um trilho do trem, para que ele venha passar por uma bifurcação. Então a única coisa que você consegue fazer, é que você consegue virar para a esquerda, ou virar para a direita, de dentro do trem, ok? Você não tem freio, o trem está em alta velocidade, você não tem muito tempo para pensar, e existem à esquerda 5 pessoas, e na direita 1 pessoa. Para onde você aponta o trem? Rápido. Para uma pessoa? Para a direita? Vamos, gente.
trem está desgovernado. Se você não fizer nada, vai para qualquer lugar. Você decide para onde você aponta esse trem. Para uma pessoa? Para uma pessoa? Levanta a mão quem acha que é para uma pessoa. Quem acha que é 5 pessoas? Levanta a mão. Meu Deus. Os assassinos depois procuram, por favor, ali o pessoal da oração, intercessão. Amados, esse exercício ético fala que é claro que eu aponto o trem para salvar o máximo de pessoas possível. Afinal de contas, elas vão morrer. Alguém vai morrer. Então o certo é apontar para aquele lugar que tem menos pessoas, ok? Mas agora um segundo caso, diferente do primeiro. Agora você conhece a identidade dessas pessoas. E nesse segundo caso, você sabe que no trilho da esquerda, e não estou fazendo nenhuma apologia ou nada, né? No trilho da esquerda existem marginais, existem assaltantes, assassinos, estupradores, pedófilos. Esses são as 5 pessoas, os 5 tipos de pessoas que estão na sua esquerda. E na direita está o seu filho. O trem está desgovernado. Para onde você aponta o trem? Hã? Para 5 pessoas? Levanta a mão quem acha que é 5. Levanta. A maioria inverteu, né? Inverteu o jogo, né? Agora, eu sei que é uma decisão difícil de ser tomada, né? Porque na verdade sempre alguém vai morrer nessa história. Só que, apesar disso, o que te levou a mudar de ideia do primeiro para o segundo caso? Reflita aí no seu coração. O que te levou a mudar de ideia do primeiro para o segundo caso? Os sentimentos? Conhecer a identidade daqueles que estavam nos trilhos? Seria isso? Agora você conhece a identidade e agora você toma uma decisão de acordo com aquilo que você conhece dele, certo? Amados, a ética empregada aqui é uma ética com nome feio, chamada deontológica. E a ética deontológica fala sobre coisas que nós devemos fazer. Existem várias éticas, a ética teleológica, aquilo que nós podemos fazer, a ética situacional, que depende da situação, a ética pessoal, aquela que nasce com a gente, mas essa ética aqui é a ética deontológica, aquilo que nós devemos fazer. E independente do primeiro ou do segundo caso, o que nós devemos fazer é apontar o trem para o trilho que tem apenas uma pessoa. Porque nós devemos poupar o maior número de pessoas. E talvez você olhe para mim e fale, pastor, mas é o meu filho, você fala isso porque você não tem filho. Mas eu não estou falando que eu que resolvi esse problema de ética. Na verdade, esse problema ele se resolve assim. A gente aponta o trem para o lugar que nós vamos poupar o maior número de pessoas. A ideia não é matar ninguém. A ideia é poupar o maior número de pessoas. Certo? Então, quando nós conhecemos as mazelas, as virtudes de alguém, nós começamos a nos portar de uma maneira diferente. E a nossa decisão antes foi simplesmente justa, foi simplesmente ética, mas no segundo caso, nós nos colocamos na posição de juízes. E o Senhor não nos chamou para sermos juízes, o Senhor nos chamou para sermos observadores da lei, não como aquele que somente olha, mas como aquele que pratica a lei. Amados, nem sempre, e nós não podemos fazer isso, simplesmente achar que nós temos a justiça própria e agir em função dela. Nós principalmente vamos ter que fazer escolhas difíceis, mas que deve ser a escolha certa a se fazer. Porque um dia, o filho de alguém muito poderoso estava prestes a morrer, mas ele poderia escolher se matava as pessoas que eram más, ou matava o seu filho. E Deus não teve uma segunda opção, uma terceira opção. Ele pegou e apontou aquele trem carregado para seu filho na cruz do Calvário, para que eu e você, meros pecadores, muitas pessoas que não reconheceriam isso, fôssemos poupados. Você entende isso? Haverá escolhas que eu preciso fazer, que você precisa fazer, que vão além da nossa natureza, o nosso poder de julgamento, mas simplesmente porque é aquilo que é certo de se fazer. É uma decisão certa de se fazer. Jesus, ele fez isso na cruz do Calvário. Ele morreu porque era o certo a fazer, era o que precisava fazer, era o que devia ter sido feito e foi feito. A ética de Jesus ali, eu devo fazer.
Ele pode, ele fez, mas ele deve fazer, porque se ele não fizesse, todos nós estaríamos mortos hoje. E Paulo também, ele tomou essa decisão. Paulo, ele falou assim, por mim eu morro, porque é muito melhor, porque a morte para mim é lucro. Mas por causa de vocês, eu continuo vivendo. Amados, e para Paulo continuar vivendo, queria dizer mais trabalho, mais prisões, mais açoites. Pensa que para Paulo viver como a gente vive hoje, não era uma coisa maravilhosa, como alguém que pode tirar férias, ir para um resort, escapar das mãos das pessoas. Não, Paulo estava numa missão desafiadora. Paulo estava numa missão suicida. Paulo estava pregando o evangelho para outras pessoas que muitas delas não reconheceriam. E aqui você vai ver Paulo falando dessas pessoas, desses maus obreiros aqui, que eram homens da igreja, eram judaizantes, ou seja, um povo judeu que se converteu ao cristianismo, mas eles tinham dificuldade com aquilo que era novo de Jesus. Eles estavam brigando, aqueles que eram novos convertidos, a se circuncidarem. E não fazia sentido, porque a nova aliança de Jesus falava que eles não precisavam de fazer isso. Isso tinha a ver com a fé judaizante. Mas para eles tentarem acalar a boca de Paulo, eles começavam a lembrar Paulo das coisas que Paulo fazia antes da sua conversão. Paulo, você não quer que as pessoas aí circuncidam para se tornar Cristo, mas você está esquecendo que antes você era perseguidor da igreja, né? Antes você fazia isso, antes você matava as pessoas. Hoje você prega em favor desse Jesus, mas antes o seu passado era sombrio. E Paulo, ele começa a perceber que ele está recebendo muitas vezes as setas daquele povo que ele escolheu amar, daquele povo que ele escolheu permanecer vivo para continuar gerando esse povo na fé. Então muitas vezes a missão que nós temos não é uma missão que vai nos trazer os prazeres, os louros da glória, não. Muitas vezes nós vamos trabalhar para o Senhor Jesus sem receber o reconhecimento. O reconhecimento é o galardão que vem dele. Ele está vendo os seus passos, ele está vendo as suas demandas, ele está vendo os seus fracassos, mas ele está te colocando de pé todos os dias. Não são as pessoas reconhecendo o seu ministério, reconhecendo o seu chamado, dando glória a Deus quando você prega bem, ou quando você fala em línguas, que vai trazer para você o sucesso do ministério. Porque Paulo tinha um termômetro: o sucesso do meu ministério era quando eu morrer como Jesus morreu. O sucesso do meu ministério não tem a ver em ser levantado como um rei, como um herói, não. O sucesso do meu ministério tem a ver com ser prisioneiro. Mas só ser prisioneiro não basta para mim, eu tenho que fazer escolhas mais altas, escolhas mais desafiadoras, porque Jesus não simplesmente ficou preso por causa de nós, mas Jesus morreu por causa de nós, e por causa dele eu também quero morrer. Eu não quero morrer para ser simplesmente como Estevão, como um mártir qualquer, não. Eu quero morrer porque morrer faz parte do ministério que Jesus confiou nas minhas mãos. Morrer faz parte porque tem a ver com aquilo que eu tenho que me desprender, das coisas que eu tenho que abandonar. Muitas vezes a gente não quer morrer no evangelho, porque a gente tem muitas coisas materiais e terrenas a perder. Então eu volto a te fazer a pergunta: quais são as estruturas de prisão que têm te prendido, têm te aprisionado? Quais são as coisas que têm te aprisionado? Quais são as coisas que têm atrapalhado a sua tomada de decisão? Agora existe uma chave para que você tome essa decisão, e eu já estou encerrando. A palavra de Deus fala que a chave para uma grande libertação, ela é a paz. Em Filipenses 4, 7 e 9 diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e os que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu não sei se você está entendendo, mas existe uma grande chave para abrir e destrancar essa prisão. Eu não sei que prisão você está vivendo, eu não sei qual estrutura está te aprisionando, mas Jesus tem uma chave para você nessa manhã. E essa chave de Jesus, ela se chama paz. E essa paz, você pode falar assim: mas pastor, não estou entendendo nada. Fique tranquilo, a paz que excede o seu entendimento. Essa paz você não precisa entender ela, porque ela às vezes é imensurável, não dá para explicar com algumas palavras somente. Mas a paz não é a ausência de conflitos, de guerra, nem de prisões, mas a paz é a certeza que mesmo em meio às prisões, o
O Senhor te dará uma visão espiritual ampliada para enxergar além das prisões. A paz do Senhor, que excede o entendimento, quer dizer que além, apesar do conflito, o Senhor está nos dando uma direção após o conflito. A paz do Senhor quer dizer que mesmo quando o nosso barco parece que vai afundar, a certeza não é que ele não vai afundar, mas mesmo que ele afunde, o Senhor está no barco comigo, porque é melhor morrer com Jesus naufragando num barco, do que permanecer a vida inteira em alto mar, mas à deriva. O Senhor não nos chamou para viver à deriva. O Senhor nos colocou num barco com Ele, dizendo: olha, fique tranquilo, esse barco é seguro para você, mas sou eu que direciono, sou eu que rejo, sou eu que levo, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Então você não precisa se sentir preso, você pode simplesmente pular do barco a hora que você quiser, mas saiba que o barco é o melhor lugar que Jesus escolheu. O barco é o melhor lugar para que Jesus possa trabalhar e caminhar com a sua vida e te levar realmente para esse horizonte, para esse lugar aonde eu e você precisamos estar em Jesus. Será que você nessa manhã precisa dessa chave? Será que essa chave para te libertar? Quais são os cativeiros que você está vivendo hoje? Quais são as ciladas que Satanás preparou para você e puxa vida, você caiu? Quais são as coisas, as verdades, as falácias, as ideologias que falaram para você: olha, isso você é. Se coloque de pé.